Boa noite, iniciando mais um dia de leitura do livro A Cultura do Jejum. Chegamos no 15º dia, estamos na metade do propósito. Vamos lá? Propósito principal do jejum. O profeta Daniel afirmou: "Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas com jejum." Daniel 9:3. Buscar a Deus, esse deveria ser sempre o principal objetivo do jejum. É mais que um ponto de partida, é o trilho e também o alvo. A essência de todo jejum precisa resumir-se a buscá-lo. Essa é a razão de encontrarmos o jejum quase sempre associado à oração, adoração, arrependimento e humilhação. O foco é voltar-se ao Pai Celeste. Deus confrontou o seu povo por meio do profeta Zacarias. Quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Zacarias 7:5. Tal observação revela que uma atividade religiosa não é necessariamente dirigida a Deus. O Senhor Jesus, ao falar do fariseu e do publicano que foram ao templo orar, disse: "O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou." Lucas 18:11. Ainda que suas palavras fossem direcionadas a Deus, Cristo sentenciou que o fariseu orava de si para si mesmo. Portanto, assim como nos diz de Zacarias, também é possível hoje alguém jejuar de si para si mesmo e não para Deus. Muito jejum no mundo. Não se trata de exclusividade dos cristãos. Fazem-no pelos mais variados motivos, religiosos, ideológicos, de saúde. Qual a diferença entre o jejum bíblico e o deles? Ressalte-se que, mesmo que muitos jejuam por motivos religiosos, boa parte dos que professam outras confissões religiosas não possui como propósito principal o voltar-se a Deus. Até entre os que assim classificam o foco de seu jejum, ainda encontramos muitas distorções. Sendo assim, é fundamental destacar o propósito primário do jejum bíblico, baseado no qual nós devemos jejuar e buscar ao Senhor. Ao refletir sobre a motivação do jejum, entende-se que o foco deve ser o anseio por mais de Deus, mais de sua presença, mais de intimidade com Ele, mais de seus recursos para nosso crescimento e transformação. Aliás, o que nos motiva a jejuar deve estar sempre sob avaliação. Certa ocasião, alguém me questionou: "Você jejua para chamar a atenção de Deus?" Respondi de pronto: "Claro que não, eu jejuo porque Deus é quem chama a minha atenção." Foi de um profundo anseio por Ele, enquanto eu escrevia meu livro Até que Nada Mais Importe, Agnus 2018, que firmei a decisão de fazer meu primeiro jejum de 40 dias, só com ingestão de água. Eu queria buscar e desfrutar mais intensamente da presença do Senhor. Decidi colocá-lo acima do mais básico instinto do ser humano, o apetite, e declarar, não apenas com palavras, a importância que ele tem para mim. Eu sabia igualmente da importância do jejum em relação a outras áreas da minha vida e do meu ministério. Um tempo depois de jejuar, o Espírito Santo me fez entender, com mais clareza, qual foi a repercussão do tempo de consagração para aquelas áreas. De qualquer forma, classifico esse impacto como desdobramento, mas não como a razão do meu jejum. Mahesh Chavda, um ministro de Cristo que tem vivido intensamente tanto a cultura do jejum como as manifestações sobrenaturais decorrentes dele, compartilhou: certa vez estava participando de um jejum em um grupo quando alguém que ouvira a respeito do jejum correu até mim e disse: "Pelo que você está jejuando?" Confesso que fiquei irritado com a maneira com que a pergunta foi feita. Implicitamente ela dizia que nossa atitude no jejum era a de exigir algo de Deus. Me dê isso, me dê aquilo e aquilo outro. Essa não era nossa atitude nem deveria ser. Quando nos humilhamos diante de Deus, nosso primeiro anseio deve ser por Ele. Queremos o Senhor acima de tudo. Queremos o Senhor, queremos sua glória e sua presença. Já destaquei no capítulo 2 como a profetisa Ana, que estava no templo por ocasião da apresentação de Jesus, agia em relação ao jejum. Adorava noite e dia, com jejuns e orações. Lucas 2:37. A palavra traduzida como adorava, utilizada no original grego, é latreion, cujo significado, de acordo com o léxico de James Strong, é servir por salário, servir, ministrar,
aos deuses ou aos seres humanos, usado tanto para escravos como para homens livres. No Novo Testamento, prestar serviço religioso ou reverência, adorar, desempenhar serviços religiosos, é traduzida na Bíblia com o sentido de adorar, servir ou ministrar. É interessante observar que qualquer um desses possíveis significados apontam para o que ela foi oferecer a Deus e não obter dele. Cenário semelhante é constatado no relato sobre o jejum dos líderes da igreja de Antioquia. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, Atos 13, 2, aqui a palavra grega traduzida como adorando, que também é traduzida em outras versões como servindo e ministrando, é leitorgeu. Strong aponta como possíveis significados: servir ao Estado ou cumprir um ofício público às próprias custas, cumprir às próprias custas, prestar serviço público ao Estado, fazer um serviço, realizar um trabalho de sacerdotes e levitas que se ocupavam dos ritos sagrados no tabernáculo ou no templo, de cristãos servindo a Cristo, seja pela oração ou instruindo outros no caminho da salvação, ou de alguma outra forma, daqueles que ajudam outros com os seus recursos, dando-lhes assistência em sua pobreza. Novamente, o destaque, independentemente da exatidão da tradução, é o que os jejuadores foram oferecer a Deus e não obter dele. Não estou dizendo que os jejuns narrados nas Escrituras não retratam uma busca por bênçãos e intervenções divinas. Como veremos, há abundância de registros sobre esse aspecto. Enfatizo apenas que devem ser vistos como propósitos secundários, não como objetivo primário. Tome-se como exemplo a oração de Nosso Senhor no Getsemane. Cristo orou para que Deus o livrasse da morte. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas a quem podia livrar da morte. Hebreus 5, 7. A Bíblia, no entanto, desdobra dois momentos bem distintos de sua oração. No primeiro, ele ora: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. E no segundo, ele clama: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Esse acontecimento, mesmo não contendo menção a jejum, destaca o coração correto que quem teme a Deus deve manifestar quando ora ou associa jejum à oração. Qualquer resultado será aceitável àquele que busca o Senhor e a sua vontade. O mesmo, porém, não se pode dizer de alguém que apenas deseja a intervenção divina naquilo que ele próprio escolheu, com foco em sua própria vontade. Um jejum, portanto, cujo propósito secundário, seja qual for, atropela o primário, que é tanto buscar a Deus quanto buscar a sua vontade. Independentemente se for diferente da nossa, está equivocado em sua essência. Trata-se de fazer a coisa certa, que é praticar o jejum do jeito errado, com a motivação imprópria. Resumindo, faço uso das palavras de Valnice Milhomes: não jejuamos pelo simples fato de jejuar, mas para buscar a Deus. E essa busca por Ele não pode excluir o anseio por conhecer e, acima de tudo, aceitar qual é a vontade acima de nossos próprios anseios. Vontade de Deus. Consideremos dois relatos bíblicos, um jejum bem-sucedido e outro que não alcançou aquilo que buscava. Eles nos ajudarão a entender melhor o jejum. Em nenhuma hipótese, o jejum deve ser uma tentativa de coagir Deus. Não deve ser feito para impor nossa vontade, mas sim para que nos sujeitemos à vontade do Pai. Esdras jejuou e orou por uma viagem de mudança de cidade, clamando a proteção divina. Então ali, junto a rio Ava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras 8, 21, 23. O resultado do jejum de Esdras é bíblico e indiscutível, mas não significa que a partir desse relato possamos interpretar o jejum como uma forma de convencer Deus a dar-nos tudo aquilo que desejamos. O sacerdote estava envolvido em uma empreitada divina e não em um plano propriamente seu.
Era clara a sinalização divina de que os israelitas deveriam voltar a Jerusalém para restaurá-la, bem como havia reconhecimento de que aquela era a vontade do Senhor. Esdras 7, 27 e 28. Entender isso muda completamente a perspectiva das coisas. Fortalecendo o entendimento, observe o que Tiago afirmou. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago 4, 13 e 15. Corremos o risco de olhar ao jejum de Esdras e a consequente bênção divina sobre a mudança para Jerusalém e simplesmente deduzir que, todas as vezes que jejuarmos por uma mudança, a bênção divina será liberada. Tiago exorta-nos a antes submetermos-nos à vontade divina. Isso vem antes. Depois, se confirmada a direção de Deus para uma mudança, então que se ore e até jejue pela bênção sobre as etapas seguintes. Digo isso porque buscar a Deus é diferente de buscar o que queremos de Deus. Muitas pessoas decidem por si mesmas o que querem, sem buscar o entendimento do propósito divino. Depois acham que o Senhor possui a obrigação de sair correndo atrás delas para abençoar escolhas e decisões puramente humanas. Não estou dizendo que não oro, nem sugerindo o mesmo aos outros por intervenções divinas. Entretanto, prefiro concentrar minhas forças naquilo que já sei ser, de fato, a vontade de Deus. Como então conhecer a vontade divina? Primeiramente, pela sua palavra, aquilo que a Bíblia afirma e promete com clareza, de forma objetiva, não requer uma consulta. Eu não preciso orar, por exemplo, para saber se devo pagar impostos. Jesus já ordenou que o façamos. Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Outras questões, no entanto, são de ordem subjetiva. Com quem casar, onde os filhos devem estudar, em qual cidade e por quanto tempo concentrar os negócios, etc. Casos como esses devem levar-nos a buscar a direção de Deus. Ele prometeu guiar-nos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Assim como em Antioquia, enquanto os líderes jejuavam e ministravam ao Senhor, houve direcionamento do Espírito Santo. Creio e confirmo pela experiência que também podemos receber direcionamentos específicos. Todavia, orar e jejuar alinhando a vontade de Deus é tiro certeiro, ou seja, tem resultado garantido. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5, 14 e 15. Permita-me exemplificar. Antes de nascer, meu filho primogênito Israel, o Espírito Santo me trouxe uma forte convicção interior de que eu deveria jejuar e lutar em oração por ele. Entendi que haveria grande batalha na hora do parto. Portanto, eu deveria antecipar-me e sair à frente nessa guerra. A partir do momento que recebi o direcionamento, não comi mais nada. Jejuei e orei por vários dias. No sexto dia, enquanto ainda orava pela mesma questão, recebi um forte testemunho interior de que tinha alcançado a vitória e poderia entregar o jejum. Quando chegou a hora do parto, houve de fato uma grande complicação, mas também houve intervenção divina. Meu filho passou a ser chamado de milagrinho pelo médico que fez o parto. A enfermeira que estava na sala de parto garantiu que nunca vira nada semelhante, nem o milagre, nem o fato de que a equipe médica admiti-lo. Agora, veja, eu não jejuei para convencer Deus a ajudar-me. Ele me garantiu desde o início que iria fazê-lo. Contudo, o Senhor me orientou a agir daquela maneira, porque o jejum associado às orações leva-nos a um rompimento espiritual. Foi por isso que ele me orientou a jejuar e buscá-lo daquela forma. Há outras questões sobre as quais não necessito consultar a vontade de Deus. Nunca pergunto ao Senhor se devo orar por um enfermo. A Bíblia nos comissiona a fazê-lo. Entretanto, mesmo num assunto como esse, de cura, que creio ser genericamente falando a vontade de Deus para nós, devo admitir que há momentos em que não adianta jejuar e orar. Deixe-me explicar melhor, considerando um segundo exemplo, dessa vez de um jejum aparentemente sem resultados, o caso de Davi.
O rei de Israel pecou contra o Senhor e cometeu tanto um adultério com Batseba, como também um assassinato contra Urias. Para agravar, aproveitou-se da morte de Urias para tomar a viúva como sua esposa. 2 Samuel 11, do 1 ao 27. Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi pelos 3 atos. 2 Samuel 12, 1 ao 10. E anunciou antecipadamente que, entre outras expressões de juízo, a criança iria morrer. 2 Samuel 12, 14. E foi o que aconteceu. Apesar de Davi ter jejuado e orado por uma semana, então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou a roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. 2 Samuel 12, 15 e 20. O que podemos aprender aqui? Em primeiro lugar, o jejum não muda a vontade de Deus já revelada. Embora nesse caso tratava-se de uma consequência de pecado, e não do que classificamos como o plano perfeito de Deus. Em segundo lugar, volto a destacar o conceito de que buscar a Deus é diferente de apenas buscar o que queremos que Ele faça. Tem a ver com ansiar por sua vontade em todas as áreas da nossa vida. O jejum de Davi não foi inútil, apesar de não ter alcançado aquilo que buscava. Ajudou-o seguramente no processo de arrependimento e sujeição ao Altíssimo. Basta ler o Salmo 51, que expressa seu arrependimento pelo pecado cometido naquela ocasião. Sua atitude de ir à casa do Senhor e adorá-lo logo depois de saber da morte da criança é digna de nota. Revela o que Davi entendeu: prevalecerá a vontade divina. A adoração após a morte do filho foi uma declaração de Davi de que havia decidido sujeitar-se à vontade divina, naquele momento diferente da sua. Em outras palavras, sem negar que possa levar-nos a uma dimensão maior do sobrenatural e do mover de Deus, o jejum não é, em absoluto, uma garantia de que alguém vá conseguir tudo o que intencionar. Sempre afirmo que há uma realidade acerca da oração que também creio aplicar-se ao jejum. Oração não é apenas o meio pelo qual conseguimos de Deus aquilo que queremos. Ela também deveria ser, em contrapartida, o meio pelo qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. Passemos agora a avaliar os propósitos secundários, ou seja, os que podem ser classificados como complementares ou desdobramentos da busca a Deus. Vamos a um novo tópico, já tendo entendido no contexto do jejum tanto a existência de um propósito primário e superior, quanto a importância de buscar, reconhecer e aceitar a vontade de Deus acima da nossa. E é isso, pessoal. Boa noite. Chegamos à metade do livro e por hoje é só. Até amanhã. Deus abençoe.